Então, pessoal, nós estamos aqui para a nossa primeira aula, né, de Física Geral 1, FIS 051. O livro-texto é esse livro aqui, certo? É o Sears e Mansk, Física 1, né, 12ª edição. Mas vocês podem adotar, né, qualquer outro livro de Física Geral 1, que também é válido, né? Ele também vai tratar dos mesmos tópicos, então vocês podem utilizar como livro-texto. Nessa primeira aula, né, nós vamos abordar o capítulo 1, né, desse livro, que vai tratar de informações que vocês já viram no curso, né? Viram lá em Geometria Analítica e na Introdução à Física Experimental. Mas eu vou fazer uma breve revisão aqui para a gente entrar corretamente na disciplina. Então, vamos começar a falar sobre unidades, né? Na física, né, habitualmente, nós encontramos dois sistemas de unidades, né? O sistema internacional, né, que é chamado MKS, que vai tratar as unidades metro, quilograma e segundo, certo? Também chamado de sistema internacional. E o sistema CGS, que é centímetro, grama e segundo, tá certo? Então, basicamente, você vai encontrar esses dois sistemas e outros sistemas você tem tabelas de conversão. Aqui eu tenho uma tabela, certo? Com o sistema MKS, ou sistema internacional, né? Com diferentes grandezas, né? O comprimento no sistema MKS é dado em metro, o símbolo, né, a letra M. Se você quiser converter 1 metro para o CGS, isso são 10 a segunda centímetros, né, 100 centímetros. A massa em quilograma, representado pela letra K e a seguida da letra G, isso é igual a 10 a terceira gramas. O tempo é em segundos, né, representado pela letra S. O Newton, né, que é a unidade de força, a força, que é o Newton, né, que equivale a 1 kg vezes metro dividido por segundo ao quadrado, o Newton. Né? Se eu for converter para o CGS, isso é 10 a quinta Dina. A energia é dada em Joule. O Joule equivale a 1 kg metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso equivale a 10 a sétima erg. Né? Potência, Watt, equivale a 1 kg vezes metro quadrado dividido por segundo ao cubo. Isso vale 10 a sétima erg por segundo. E a pressão, né, que é dada em Pascal, no sistema internacional, que é 1 kg dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Isso equivale a 10 a menos 5 bar. Tá joia? Nessa tabela aqui a gente tem a conversão inversa, né? Passando centímetro, né? 1 centímetro para metro, 10 a menos 2 metros. 1 grama para quilograma, 10 a menos 3 gramas. O segundo mantém. 1 Dina, né, para 10 a menos 5 newtons. 1 erg para 10 a menos 7 joules. 1 erg por segundo, 10 a menos 7 watts. E 1 bar, 10 a quinta pascal. Pessoal, essa tabela vocês vão encontrar facilmente na internet e no final do livro texto de vocês. Né? Então aqui eu só estou apresentando para vocês saberem que existe, né, e poderem consultar depois para converter. Uma medida, né, quando você faz uma medida física, a forma correta de se expressar essa medida é da forma aqui em vermelho. Certo? Você vai fazer a medida, né, através de uma comparação direta com a escala, né, mais ou menos uma incerteza nessa medida e a unidade. Né? Lembrando que é muito importante você expressar a unidade da medida. Por exemplo, se você está medindo uma massa, né, então essa massa vai ser 3,02 mais ou menos 0,01 gramas. Essa medida quer dizer que você utilizou um equipamento, né, no qual você conseguiu extrair 3 algarismos, né? Depois vamos ver que esses algarismos vão ser chamados de algarismos significativos, então 3 algarismos significativos, e que no último algarismo da sua medida, você tem uma incerteza, e essa incerteza é de 0,01, tá certo? Então isso é só uma revisão, vocês já devem ter visto isso anteriormente. Né? As medidas elas podem ser medidas diretas e medidas indiretas. Né? A medida direta é aquela no qual você pega o seu instrumento e faz a medida diretamente utilizando ele, e a medida indireta é aquela que você faz a razão, o produto, entre outras duas medidas. Então, a medida direta você faz uma única medida. A medida indireta, você, com mais de uma medida, você tem alguma relação que transforma numa outra medida. Então, que é o caso aqui da medida indireta, né? O exemplo, a velocidade. Né? Para você medir uma velocidade, você precisa
medir um deslocamento e um intervalo de tempo, e a razão entre os dois vai dar a velocidade. Uma medição direta, como que é feita? Né? Eu tenho aqui uma régua, tá certo? De 0 a 3. Vamos pôr que essa régua aqui está em centímetros. Né? Qual que seria o comprimento desse segmento CD? Né? Qual que seria o comprimento? Eu faço uma comparação diretamente na escala, né? Então eu tenho aqui 0, 1, 2. Então está entre 2 e 3. Então a comparação direta na escala é o 2, tá certo? E faço um logaritmo de interpolação. Eu interpolo o logaritmo aqui. Então vamos supor aqui que deu 2,6. 2,6. A minha incerteza para um instrumento analógico, né, uma régua, eu pego a precisão da régua. Essa régua ela tem um passo de 1 em 1 centímetro. Né? Eu pego metade da precisão como incerteza, então mais ou menos meio centímetro. Então essa é a medida que eu vou tomar dessa régua. Tá joia? Esse algarismo 6 aqui, como ele é um algarismo duvidoso, diferentes observadores, né, podem obter diferentes valores. Até mesmo a mesma pessoa pode obter diferentes valores. Isso, a incerteza está englobando isso, tá certo? Então não precisa se preocupar. Então aqui foi o que eu fiz, né? Eu digito o dígito que eu leio diretamente na escala, depois o dígito interpolado, o estimado, e a medida do comprimento. Né? Algarismos significativos. Então, algarismos significativos são todos os algarismos que eu coletei na escala, inclusive o algarismo de interpolação. Né? A interpolação pode ser diferente, como eu já citei anteriormente, certo? E o dígito de interpolação, né, ele mesmo ele sendo zero, né, ele é significativo. Por exemplo, se eu tenho essa medida aqui, 32,5 centímetros, e tenho essa medida 32,50 centímetros, essa medida é totalmente diferente da segunda medida. Por quê? A primeira medida foi feita com um instrumento que me deu 3 algarismos significativos. Já a segunda medida foi feita por um instrumento que me deu 4 algarismos significativos. Então, a medida 2 é muito mais precisa do que a medida 1, certo? Então, são medidas totalmente diferentes. Aqui outro exemplo, eu tenho a medida 5 centímetros, 5,0, 5,00 e 5,000. São medidas totalmente diferentes também. Né? Apesar de ter o primeiro algarismo significativo igual, a última medida é muito mais precisa do que a primeira. Então, zeros, né, à direita são importantes e devem ser colocados nas medidas. Né? Nunca você deve ocultar um zero à direita da sua medida. Todas as medidas que você faz na mesma escala, elas devem apresentar o mesmo número de algarismos significativos, né, após a vírgula. Então, por exemplo, a medida 218,4 milímetros e 3,2 milímetros, elas podem ter sido feitas no mesmo instrumento, porque tem um algarismo significativo após a vírgula. Já a medida 2,68 milímetros e 3,289 milímetros, não, por quê? Esse instrumento aqui, ele dá um algarismo significativo a mais. Então, são instrumentos totalmente diferentes. O zero. Vamos conversar um pouco mais sobre o zero. Se o zero está situado à direita, como nós vimos, ele é significativo. Se o zero está situado entre os números, também é significativo. Tá? Agora, se o zero está situado à esquerda, ele não é significativo. Tá certo? Então, por exemplo, essa medida aqui, L igual a 0,685 metros. É uma medida igual a L igual a 68,5 metros. Tá? Centímetros, desculpa. E possui 3 algarismos significativos as duas. Né? Se eu contar aqui, eu tenho 3 significativos. Se eu contar aqui, eu tenho 3 significativos. A única coisa que eu fiz aqui foi fazer uma troca de escala. Tá? Passar de metros para centímetros. Então, 0 à direita é significativo, 0 no centro da medida é significativo, 0 à esquerda não é algarismo significativo. Vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Muitas vezes a física trabalha com grandezas muito pequenas, né, da ordem do átomo, né, angstrom, nanômetros.
e trabalha também com escalas gigantescas, né? Que ficaria inviável você expressar essas escalas, né, com todos os zeros da medida apresentada. Então, o que se faz é usar a notação científica, né, para facilitar a forma de se escrever a medida. Então, por exemplo, eu tenho essa medida A aqui, 0, um tanto de 0,678. O que eu faço? Eu pego o primeiro número diferente de 0, né, escrevo ele, coloco a vírgula, coloco o restante dos números, né, e coloco a potência de 10 referente ao número de vezes que a vírgula andou, né. E se eu estou andando para a direita, a vírgula vai ganhar um sinal positivo. Se eu ando para a direita, a vírgula vai ganhar um sinal, a potência de 10 vai ser negativa, e se eu ando para a esquerda, a potência de 10 vai ganhar um sinal positivo. Então, por exemplo, eu estou andando para a direita, que eu saio com a vírgula daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu ganho a potência de 7 negativo. Né? Potência de 10 com 7 negativo. Aqui nessa medida, eu vou tirar a vírgula daqui e vou colocá-la aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, é 5,6980 vezes 10 a quarta positiva. Uma coisa importante é, eu não vou omitir nenhum dos números quando eu vou utilizar a potência de 10. A não ser que eu faça alguma operação e isso seja necessário. Mas aqui eu não posso omitir nenhum número. Né? A próxima medida, a letra C, vou andar para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ganho uma potência de 6 negativa. Então, 3,52 vezes 10 a menos 6. Aqui, na letra D, eu tenho esse número, certo? E vou andar com ele para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, eu coloco o 3, todos os meus números, vezes 10 a terceira. Né? Nunca suprimir algarismo significativo. Além de eu utilizar a potência de 10, né, eu posso usar também letras. Né? Então, por exemplo, se eu for escrever 10 a 1, eu posso escrever deca. 10 a segunda, hecta. 10 a terceira, quilo. 10 a sexta, mega. 10 a nona, giga. 10 a 12, tera. 10 a 15, penta. E aí, as outras unidades que não são muito usuais, hexa, zeta e ota. E para baixo também eu tenho siglas, né? 10 a menos 1, deci, 10 a menos 2, centi, 10 a menos 3, milli, 10 a menos 6 é micro, aqui é o mi. 10 a menos 9, nano, 10 a menos 12, pico, 10 a menos 15, fento, 10 a menos 18, ato, 10 a menos 21, zepto, e 10 a menos 24, iocto. Então essa é uma tabela que também está no livro texto de vocês, só estou apenas apresentando para vocês. E agora a gente vai aprender algumas regras para arredondar números. Tá? Algumas vezes, durante as operações com algarismos significativos, é necessário você fazer arredondamentos. Né? E a regra é a seguinte, se eu tenho aqui um número qualquer, está escrito aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E eu quero arredondar a partir daqui, ó. Tá certo? O que eu faço? Eu vou verificar esse próximo número aqui. Se ele for de 0 até 49999, eu vou apenas eliminar esses algarismos e eu faço um arredondamento para baixo. Né? Se ele for de 5,001 até 9999, eu pego esse algarismo anterior e somo de mais um, tá certo? E elimino o resto. Se ele for exatamente igual a 5, né, 5000, eu verifico o anterior se ele é par ou ímpar. Se ele for par, eu arredondo para menos. Se ele for ímpar, eu somo mais um e faço com que ele fique par. Aqui alguns exemplos. 2,43, eu quero arredondar depois do 4. Né? Eu verifico o próximo é menor do que 5, eu arredondo para menos, 2,4. 3,688, quero arredondar a partir desse 8. O 8 é maior do que 5, eu somo mais um no anterior, então vai para 3,69. 5,6499, 499 é menor do que 5, então eu arredondo para menos, 5,6. 5,6501,
501 é maior do que 5, então vou acrescentar mais um aqui, vai para 5,7. 5,6500. Opa, é exatamente igual a 5. Eu verifico o anterior. Ele é par, então eu arredondo para menos. Só corto o final. 5,7500 é exatamente igual a 5. Eu verifico o anterior, ele é ímpar. Opa, vou acrescentar mais um para ele ficar par. 5,8. 9,475. Exatamente igual a 5, verifico o anterior. É ímpar, acrescento mais um para ficar par. 3,325 é exatamente igual a 5, mas aqui já é par, então arredondo para menos, 3,32. Agora, então, a gente aprendeu como arredondar, porque a gente vai precisar arredondar aqui em operações com lugares significativos, né? Quando você faz adição e subtração com lugares significativos, né, você conta o número de casas decimais. E aí você vai colocar a sua resposta de acordo com o número, a parcela mais pobre em casas decimais, né? Então, exemplo. Eu estou aqui somando 1,23 metros mais 0,547 metros. Né? Eu tenho que esse é o número aqui tem 2 casas decimais e esse número aqui tem 3 casas decimais. Eu vou fazer a soma habitual, né, que dá esse número aqui, mas o meu número mais pobre em casas depois da vírgula é do primeiro, são 2 casas. Então, minha resposta vai ter que ter 2 casas. Então, eu preciso arredondar a partir daqui. Como 7 é maior do que 5, eu acrescento mais um aqui, fica 1,78 metros. Essa regra é válida tanto para adição quanto para subtração. Tá? Próximo, né, 12,1 mais ou menos mais 1,11, né, segundos. Eu faço a soma habitual, né, e aí o meu mais pobre em casas decimais só tem uma casa. Então, vou arredondar para uma casa. 13,2. Como 1 é menor do que 5, eu arredondo para 13,2. Vamos fazer um exemplo de subtração. 12,1 segundos menos 1,11 segundos. Então, 12,1 menos 1,11. Isso dá 10,99 segundos. Opa, aqui tem um significativo, aqui tem 2. Então, a minha resposta só pode ter 1. Então, eu vou arredondar, né? Vou acrescentar mais um aqui, isso vai para 11,0 segundos. Então, já eu acrescentei mais um aqui, foi para 10 e eu coloquei ele na unidade. Operações de multiplicação e divisão, né? Nas operações de multiplicação e divisão, eu conto todos os algarismos significativos e deixo a resposta com o número com a parcela mais pobre em algarismos significativos. Exemplo, né? Eu tenho aqui 22,34 metros dividido por 2,1 segundos. O 22,34 tem 4 algarismos significativos. O 2,1 tem 2 algarismos significativos. Então, eu faço a divisão, tá certo? E fazendo a divisão, na minha calculadora, eu vou obter esse tanto de algarismos significativos, né? O que eu preciso responder? Eu tenho que responder apenas com 2 significativos. Então, eu vou ter que arredondar a partir daqui. Como 6 é maior do que 5, eu vou acrescentar mais um aqui no 10. A resposta correta é 11 metros por segundo. Mesma coisa aqui, 11,234 metros vezes 2,4 metros. Aqui eu tenho 2 significativos. Então, minha resposta só pode ter 2 significativos. Então, a resposta vai dar 26,9616, só que eu preciso arredondar a partir daqui. Como 9 é maior do que 5, eu vou arredondar para mais. Isso vai para 27 metros quadrados. E as demais operações, né? Elevar um número quadrado, fazer um seno do número, tangente do número. O que eu faço? Eu mantenho o número de algarismos significativos inicial. Por exemplo, 4,26 ao quadrado, deu esse número aqui na minha calculadora, só que eu posso deixar apenas 3 significativos. Então, eu tenho que cortar a partir daqui. Como isso aqui é menor do que 5, eu arredondo para baixo, 18,1. Metro quadrado por segundo quadrado. 165 graus, dá esse número aqui, né? Eu preciso deixar apenas com 2 significativos. Como 6 é maior do que 5, eu acrescento mais um aqui, então 0,91. Agora a gente vai tratar um pouquinho de conversão de unidades, né?
Isso é um macete, né, para vocês converterem unidades, é você sempre multiplicar o seu fator por uma unidade. Por exemplo, eu vou puxar isso aqui para o lado para eu fazer aqui na frente. Então eu tenho 10,0 quilômetros por hora. Eu quero passar isso para o sistema internacional. Eu sei que no sistema internacional a minha unidade de medida de distância é 1 metro. E eu sei que 1 quilômetro, certo, equivale a 1000 metros. Certo? E eu sei que no sistema internacional a minha unidade de medida de tempo é o segundo. Mas vamos lá, eu sei que 1 hora são 60 minutos. E sei que 1 minuto são 60 segundos. Então eu posso cortar minuto com minuto, posso cortar hora com hora, posso cortar quilômetro com quilômetro. E aí eu posso multiplicar isso tudo. Então, 10, né, vezes 1000 dividido por 60 vezes 60. Isso aqui deu 2,77, um tanto de 7 aqui. Uma observação aqui também, pessoal, esse valor aqui que eu acrescentei é exatamente igual a 3,6. Então, para essa conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, também eu posso dividir por 3,6. Outra observação, aqui tem 3 lugares significativos, certo? Então, minha resposta só pode ter 3 significativos. Então, vou precisar arredondar, né, a partir daqui. Então, isso aqui vai ser 2,78 metros por segundo. A próxima, 14 gramas vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado. Então, 14,0 gramas vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado. Grama, eu quero passar para quilograma. Eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, posso cortar grama com grama. Centímetro, eu quero passar para metro. Eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, corto centímetro com centímetro. E aí, eu já tenho no sistema internacional. Então, vai ser 14 dividido por 1000 vezes dividido por 100. Então, 14 dividido por 1000 dividido por 100. Isso aqui, eu já posso usar a notação científica, eu tenho que deixar com 3 significativos. Então, na minha calculadora aqui deu 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, 1,40, porque aqui tem 3, eu tenho que ter 3. Quilograma. Opa, errei aqui, tem que colocar o 10 a menos 4. Borracha. Então, vezes 10 a menos 4, quilograma, vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui equivale a Newton, tá, pessoal? Unidade de Newton. A de baixo, 10 newtons por centímetro quadrado. Isso aqui é uma pressão, né? Eu vou deixar o Newton em Newton, já está no sistema internacional, então 10,0 newtons dividido por centímetro quadrado. Eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro. Né? Vou elevar isso aqui ao quadrado. E aí eu posso cortar centímetro com centímetro quadrado. Então, basta multiplicar isso aqui por 10.000. Então, 10, 100 no quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui 10,0 vezes 10 à quarta, né, newtons por metro quadrado. O que eu posso fazer mais? Posso andar com essa vírgula uma casa aqui também e deixar esse número já em notação científica. 1,00 vezes 10 à quinta newton
por metro quadrado. E o último, eu esqueci de colocar a medida aqui, vamos colocar 1, tá? Com um significativo apenas. Então, é 1 centímetro menos 3. Para ficar mais fácil, eu vou escrever 1, né, vezes 1 sobre centímetro ao cubo. Eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro. Eu vou pegar e vou cortar centímetro com centímetro. Então, isso aqui vai ser igual a 1, né, 1 significativo apenas. Isso aqui está o cubo, né? 100 ao cubo. 100 elevado ao cubo. Pegando em engenharia aqui, 1 vezes 10 à sexta. Então, é 1 vezes 10 à sexta metros elevado a menos 3. Tá joia? Então, dando sequência, agora a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, né? O vetor, né, ele é representado dessa forma, né? Então, se eu tenho uma partícula saindo de uma posição inicial e indo para uma posição final, né, P2, eu coloco o vetor como uma reta, certo? Cuja direção e sentido, quer dizer, cujo sentido é representado por essa seta, né? Eu represento, né, o vetor na minha operação matemática dessa forma, né, uma letra, né, com uma seta em cima. Depois a gente vai ver mais representações. Então, se eu estou fazendo uma trajetória maluca aqui, se eu quero saber o deslocamento de um ponto P1 para o P2, é um vetor que liga diretamente, né, o ponto P1 ao ponto P2. Certo? Algumas noções básicas sobre vetor. Se eu tenho um vetor, né, P1, P2, que eu chamo vetor A, se eu tenho um vetor A', né, que vai de P3 a P4, mas esses vetores eles têm mesma direção e sentido, ou seja, um é paralelo ao outro e os dois apontam no mesmo sentido, eu posso falar que esses dois vetores eles são iguais. Tá certo? Agora, se eu tenho um vetor B, né, que é paralelo ao vetor A, mas ele aponta numa direção contrária, eu falo que ele é o negativo, né, o vetor B é o negativo do vetor A. Tá? Então, essa igualdade. Isso é bastante interessante de tomar cuidado. Por exemplo, quando eu estou fazendo decomposição de forças, né, então eu tenho um bloco aqui sobre a superfície, né, e esse corpo ele tem um peso P, e aí, de acordo com a terceira lei de Newton, vocês vão ver que a superfície reage com uma força normal. Se eu pego a somatória das forças, né, agindo sobre esse corpo, ele está estático, né, então a aceleração é igual a zero, ele está parado. E quais forças eu tenho? Eu tenho que a força apontando para cima, né? Vamos escolher o eixo Y positivo para cima. Eu tenho eu tenho que o vetor, esquece isso aqui, eu tenho que a soma dos vetores, né, em mais P é igual a zero, tá certo? Então eu tenho que o vetor normal, né, é igual ao negativo do vetor peso, tá joia? Aparece esse sinal negativo aqui. Lá no ensino médio, quando você trabalhava com módulo, né, quando você passar isso aqui, quando você colocar essa direção y aqui positiva para cima, né, e aí você trabalhar com a componente y, né, a componente do vetor, você realmente vai ter que a componente y da normal vai ser igual à componente y do peso, né, o escalar, o módulo do peso. Mas quando eu estou trabalhando com vetores, né, como um aponta no sentido contrário do outro, eu tenho que lembrar desse sinal negativo aqui. Tá joia? Quando eu for igualar os dois. Depois eu vou entrar nisso mais a fundo ao longo do curso. Só apresentei aqui para mostrar a questão de sentido de vetor. A soma vetorial, né, por exemplo, se eu tenho um vetor A aqui, né, eu posso fazer ela de várias formas. Deixa eu achar a caneta aqui em cima. Se eu tenho um vetor A aqui,
né, e quero somar com o vetor B, eu posso fazer um segmento de reta que vai do ponto onde inicia o vetor A até onde termina o vetor B. Né, esse vai ser um vetor C, que é a soma do vetor A mais B. Posso também fazer a ordem inversa, né, somar o B com o A, vai dar a mesma soma. E eu posso também transladar. O vetor, eu tenho a propriedade que eu posso transladá-los. Né? Então, eu vou pegar esse vetor A aqui, né, coloco ele aqui, e pego o vetor B, translado, que ele está aqui em cima, translado ele aqui para baixo. Né? Tem o vetor B. E aí, eu posso representar aqui dessa forma, como se eu tivesse transladado esse vetor aqui para cima, o B, e o vetor resultante vai ser dado por essa diagonal aqui no centro, é o vetor C, que é a soma do A mais o B. Então são 3 formas de calcular a soma dos vetores. Vetores que estão em paralelo, né? Você tem o vetor A mais o vetor B, o vetor C é a soma dos dois, e os vetores antiparalelos, né? Não antiparalelo não, paralelo, mas com sentido contrário. Eu tenho um vetor A e um vetor B, o vetor C é a soma do A mais o B. Dando sequência, vamos fazer um exemplo. Né? Uma esquiadora, né, percorre 1 km do sul para o norte. Então está aqui, ela percorre 1 km do sul para o norte. E depois 2 km de oeste para leste, como está representado aqui na figura. Em um campo horizontal, né, coberto de neve. A que distância ela está, né, do ponto de partida e em que direção? Então aqui é o ponto de partida, certo? Ela quer saber que distância que é essa. Então eu posso calcular, né, como se isso aqui fosse um triângulo retângulo, da seguinte forma. Né, eu posso calcular que esse vetor deslocamento D, ele é igual, o módulo desse vetor deslocamento, ele é igual a raiz quadrada, né? Vocês devem lembrar de Pitágoras, triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, de 2,0 km ao quadrado mais 1,0 km ao quadrado. E tiro a raiz quadrada disso. E aí eu tenho que a distância, o módulo, né, do vetor deslocamento vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais 1 ao quadrado, isso vai dar 5. Então isso é raiz de 5 quilômetro quadrado, eu tiro para fora da raiz quilômetro. Posso tirar essa raiz de 5. Deu 2,23606. Eu preciso arredondar para 2 significativos. 2,2 quilômetros. Beleza. Então aqui distância são 2,2 quilômetros. E o ângulo, né? Eu posso calcular esse ângulo. Por exemplo, eu sei que tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? O cateto oposto ali é 2 km e o cateto adjacente 1 km. Então a tangente de θ, de φ, desculpa, isso é igual a 2,0. Θ vai ser o arco tangente de 2,0. Então, o arco tangente de 2... Cadê o arco tangente? A tangente é menos 1 aqui. Dá 63,4. Mas eu tenho que arredondar para 2 significativos, 63 graus.
Dando sequência, o vetor também eu posso expressá-lo em suas componentes, né? Então eu posso expressar o vetor em componentes. Então se eu tenho um vetor A, né, eu posso escrever ele na componente x e na componente y. Então aqui eu tenho o exemplo, né, o vetor A representado aqui, né, a componente x desse vetor é a cosseno θ e a componente y desse vetor é a seno θ. Isso aqui sai lá, eu acho que chamava regra do cosseno e regra do seno, né? Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ vai ser cateto adjacente é o AX e a hipotenusa é o A. Então eu tenho que AX vai ser igual a A vezes o cosseno de θ. E a regra do seno, eu não sei se o nome era bem esse. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu tenho que seno de θ é igual ao cateto oposto, que é esse vetor aqui transladado para cá, ele vai vir para cá, ó, né, que é o AY, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, disso aqui eu tiro que o A, componente Y, vai ser igual ao A seno de θ. Certo? Então, eu posso abrir meu vetor, né, A, como sendo A, né, a componente x, então é A cosseno de θ. Eu vou usar essa notação I aqui, mas depois eu vou explicar o que é. Isso significa que eu estou na direção I, na direção x, mais A seno de θ na direção j. Isso significa que eu estou na direção x. E o módulo do vetor, né? Se eu quiser achar o módulo de um vetor, eu posso representar apenas pela letra do vetor sem a seta, ou dessa forma aqui, é igual a raiz quadrada, né, do quadrado das componentes. Ax ao quadrado mais ay ao quadrado, se tiver uma componente z, az ao quadrado. Então, essa é a forma como eu calculo o módulo do vetor. Exemplo. Né, quais são os componentes x e y do vetor D? Está representado aqui, ó, nessa figura. O seu módulo é 3, é o módulo de D. Vou escrever aqui embaixo. Módulo de D é igual a 3,0 metros. E o ângulo, né, dele, que ele chamou de alfa, é igual a 45. Aqui tem uma observação, pessoal. O ângulo, toda vez que você gira no sentido anti-horário, ele é positivo. Toda vez que você gira no sentido horário, ele é negativo. Depois vocês vão ver a regra da mão direita, tá? Olha só. Não sei se a câmera vai pegar. A ponta dos dedos é a direção de giro. E o meu polegar, né, indica a direção do vetor. Então, olha só. Eu estou girando para cá, o meu polegar está entrando na tela. Se eu estiver girando para o outro lado, né, no sentido anti-horário, está saindo. Então, esse ângulo aqui ele é negativo, está menos 45 graus, porque ele está girando no sentido horário. Então, ele quer saber quem que é a componente x. Né? dx vai ser igual ao módulo vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, o módulo é 3,0 metros vezes o cosseno de menos 45 graus. Isso aqui vai dar menos 45. Cosseno disso vezes 3. 2,1. Já deixando com o número correto de graus significativos, 2,1 metros.
dy vai ser igual a d seno alfa, ou seja, 3,0 metros vezes o seno de menos 45 graus. Então, menos 45, o seno disso, vezes 3. Aqui dá menos 2, aqui não tem metros, só dois significativos, porque aqui esse tem dois significativos, esse cara tem dois significativos. Letra B. Quais são as componentes x e y do vetor E? Esse vetor aqui, né, na figura. Seu módulo é 4,50 e o ângulo é 37 graus. Vocês veem que aqui, ó, eu tenho o eixo x, né, e o eixo y. Tá joia? Esse sistema está rotacionado. Tá? Então, se ficar mais simples para vocês, vocês podem rotacionar ele, ou podem resolver dessa forma. Mas o que eu preciso verificar? Vou representar ele aqui de novo. Então, vou girar. Vou representar dessa forma aqui. Esse é o eixo Y. E esse é o eixo X. Certo? Eu tenho a componente Y aqui. Que é esse cara que eu vou pegar outra cor. Eu tenho essa componente Y aqui. Eu peguei eu rotacionei esse sistema. Posso. Então, sistema XY, vou rodar ele. Acho que eu vou fazer daquele jeito mesmo, não vou rotacionar não. Vai confundir muito a cabeça de vocês. Vamos fazer desse jeito mesmo aqui. Eu preciso calcular essa componente aqui, tá certo? É y, né? É y. Então, olha só. Y vai ser o módulo de E, né? Esse cara aqui. Eu vou pegar o ângulo está aqui, ó, né? Então vamos lá. Eu sei que aqui beta, vamos lá, cosseno beta vai ser igual ao cateto adjacente, que é o EY, dividido pela hipotenusa, que é o E, certo? Então eu tenho que EY é E vezes o cosseno beta. Então isso aqui vai ser igual. O E vale 4,5 metros vezes o cosseno de 37 graus. Certo? Positivo porque agora ele está no sentido anti-horário. Então Y vai ser igual 37 cosseno de 37 vezes 4,5. Então eu tenho aqui três significativos, vai para 3,59 metros. Já aqui, se eu pego o seno de beta, é o cateto oposto, né? Então eu vou pegar esse x e vou fazer ele para cá. Então o cateto oposto é x dividido pela hipotenusa E. Então, x vai ser igual a E vezes o seno de beta. Então, isso aqui vai ser 4,50 metros vezes o seno de 37 graus. Então, isso aqui vai ser igual a 4,50 vezes o seno de 37. Dá 2,71 metros. Então, essa é a solução desse exemplo. Um outro exemplo. Um foguete
né, aciona dois motores simultaneamente. Um produz um impulso de 725 newtons diretamente para frente. Então, tem um foguete aqui, ó. Vou representar o foguete como sendo um bloco, né? E aí um produz um impulso, vou chamar de F1, né, para frente, e o outro faz um impulso para frente e para cima, né? F2 igual a 32,4 graus o ângulo para cima. Determine o módulo e a direção em relação à direção para frente da força resultante. Então vamos lá. A minha força F1, né, ela é igual a 725 newtons, né, na direção X, que eu vou chamar de I aqui, tá joia? A minha força F2, ela tem duas componentes, né? Eu estou na direção Y, na direção X. Ela tem uma componente, ela tem um vetor aqui, F2, que vai ter componentes F2x e componentes F2y. F2x, o ângulo está aqui, tá? Vai ser igual a F2 vezes o cosseno do ângulo. Isso vai ser F2, 513 newtons, vezes o cosseno de 32,4. Cosseno de 32,4 graus. Isso aqui vai ser 513 vezes o cosseno de 32,4. Dá 400, mantendo 3 significativos, 433 newtons. E a F2y vai ser a F2 vezes o seno do ângulo. Então, isso será 513 newtons vezes o seno de 32,4 graus. Então, 513 vezes o seno de 32,4 dá 275, aproximadamente. 275 newtons. Agora eu posso escrever o vetor F2. O F2 vai ser igual a 433. Nossa, tá feio isso aqui. Não desfaz. Deixa eu pegar a borracha aqui. Borracha. Esse valor aqui, 433 newtons na direção X, aqui eu chamei de I, mais 275 newtons na direção J, que eu vou chamar de X. Então ele quer saber, determine o módulo desse vetor. O módulo, primeiro eu preciso somar os dois vetores. Então eu vou ter um vetor resultante, F, que vai ser F1 mais F2. Então eu vou somar tudo que é x com x e tudo que é y com y. Então 725 mais 433 dá 1158. Então isso aqui vai ser igual a 1158 na direção I, newtons, né? Eu esqueci de pôr unidade, mais 275 newtons na direção Y, tá? Ele pede o módulo desse vetor. O módulo desse vetor é raiz quadrada, né, da componente x ao quadrado, 1158 ao quadrado, né, mais 275
ao quadrado. Isso dado em newtons. Então, 1158 ao quadrado mais 275 ao quadrado. Tiro a raiz disso, dá 1190. 1190 newtons, né? O módulo não tem direção. E o ângulo, né, θ, vai ser o arco tangente, né, da componente y. Então, vai ser da força na direção y sobre a força na direção x. Isso vai ser o arco tangente, né, do cateto oposto, que é a força que está aqui, ó, na direção. Cadê a caneta? A componente está aqui na direção y. 275 dividido pela componente que na direção x, 1158. Então é 275 dividido por 1158. E aí eu vou tirar o arco tangente disso. Dá 13,359, quantos significativos? 13,4 graus. Então, quer dizer que o vetor resultante aqui, né, que vai estar lá no foguete, ele é um cara que vai estar aqui, ó, o vetor força resultante, né, ele vai ter um ângulo aqui de 13,4 graus e um módulo dado por esse valor, tá? Então é isso. Vamos seguir. Isso aqui é uma revisão de geometria analítica, né? Vocês já viram isso. A questão dos vetores unitários, né? Eu atropelei e acabei mostrando os vetores unitários. Então, os vetores unitários, aqui a gente vai representar pela letra I, J, K, né? São vetores com unidade 1, né? Unitário, né? Ele tem unidade 1, e ele serve apenas para indicar a direção, né, e o sentido, né, no espaço. Então, toda vez que a gente estiver falando na direção x, eu vou chamar de i. Toda vez que a gente estiver falando na direção y, eu vou chamar de j. Toda vez que eu estiver na direção k, né, eu vou chamar de z, eu vou chamar de k. Ao invés de usar a notação vetorial, eu vou usar o chapéu para indicar que ele é unitário. Tá joia? Então é isso. Usando os vetores unitários, né, dados os dois deslocamentos, d e e, encontre o módulo do deslocamento, 2 vezes d menos e. Então, eu vou pegar o vetor d, e vou multiplicar por 2, 2 vezes d, então isso aqui vai ser igual a 6 vezes 2, 12, na direção i, 3 vezes 2, 6, na direção j, menos 2 vezes 1, 2, na direção k. Isso em metros, né, eu só multipliquei por 2. E agora eu tenho que fazer 2d menos e. Quando eu faço a soma, subtração vetorial, eu só somo i com i, j com j e k com k. Tá joia? Então eu somo direção x com direção x, y com y e j com j. Então aqui eu tenho 12i, né, menos 4i. Então 12 menos 4 vai dar 8. 8 na direção i. Tenho 6i, j, menos 5j. Isso vai dar 11j. 11 na direção j. Tenho menos 2k, menos 8k. Isso vai dar menos 10 na direção k. Isso tudo dado em metros. Então essa é a solução. Produto escalar, né, ou produto interno, ele é interessante depois a gente, quando for trabalhar com trabalho, né, a gente vai precisar do produto escalar, né. O produto escalar, ele é dado da seguinte forma, né, ele é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois, tá certo? Ou você também pode obter ele com as suas componentes. Então eu tenho um vetor A escrito dessa forma, tenho um vetor B escrito dessa forma.
No produto escalar, quando eu tenho, por exemplo, o produto escalar das mesmas componentes, né, x com x, y com y, z com z, ou i com i, j com j e k com k, isso, o produto escalar é 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles, né, que é o cosseno de zero dá sempre 1. Agora, se eu tenho um produto cruzado, i com j, i com k, j com k, quando vocês devem lembrar da representação lá, né? Então, por exemplo, se eu estou a direção x, isso aqui é o vetor i, aqui é o vetor j, versor j, então aqui é y, e aqui é o k na direção z. Eles são perpendiculares entre si. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, cosseno de 90 dá zero, então produtos cruzados vai dar zero. Então, quando eu faço o produto escalar aqui desses dois, o que vai ser? A escalar B vai ser igual. Eu vou pegar só I com I. Então, dá AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Os cruzados vão dar zero, tá? Então não preciso nem fazer, posso fazer diretamente. Então essa é a solução do produto escalar. Aqui tem um exemplo, né, para a gente calcular o produto escalar. Então acho o produto escalar entre os vetores A e B, certo? Indicados na figura, ao lado. O módulo dos vetores são 4 e 5. Então, como que eu faço? Então, A escalar B, né, vai ser o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, vai ser 4 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo. Daqui até aqui eu tenho 53 graus, daqui até aqui eu tenho 130 graus. Então é 130 menos 53. 130, nossa, borracha. Esqueci de escrever o cosseno aqui. Então, cosseno de 130 menos 53. Então eu faço essa conta, isso aqui vai dar 130 menos 53 dá 77. O cosseno de 77 é 0,22, um monte de número, vezes 4, vezes 5. Eu preciso expressar com dois significativos, 4,5. Aqui não tem unidade, né? O exercício não traz unidade, a resposta é 4,5. Outro exercício, ache o ângulo entre os dois vetores. A gente pode pegar a definição de produto escalar. Cadê a caneta? Está aqui. Eu sei que o produto escalar de A escalar B vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então eu sei que o cosseno do ângulo entre os dois vetores vai ser A escalar B dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Então a primeira coisa que eu vou calcular, A, né, escalar B. Isso vai ser igual a 2 vezes menos 4 dá menos 8. 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então isso aqui vai dar menos 8, menos 9, mais 6, dá menos 3. Agora eu preciso do módulo de A. E o módulo de A é a raiz quadrada, né, da componente I ao quadrado, 2 ao quadrado, mais a componente J ao quadrado, mais a componente Z ao quadrado. Então isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4
mais 9, mais 1. Dá 15, raiz de 15. Raiz de 15. Dá 3, só tem uma coisa. Vou deixar 3,87. É o módulo de B. Raiz quadrada. 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O sinal aqui desapareceu porque eu levei ao quadrado, todo mundo ficou positivo. Então 4 ao quadrado é 16, com mais 1 ao quadrado. 4 dá 20, 21. Raiz de 21. Raiz de 21 dá 4,58. Então aqui vai ser igual a menos 3 dividido por 3,87 vezes 4,58. Então 17,7. 3 dividido por 17,7 dá 0,169. Então eu tenho que θ é o arco cosseno de 0,169. Então, cosseno menos 1, aqui é negativo. Então, é cosseno menos 1 de menos 0,169. Dá 99,7 graus. Aqui eu estou ignorando o algarismo significativo porque aqui não está utilizando o algarismo significativo, apenas para mostrar a operação de geometria. Outra operação com vetores é o produto vetorial, né, que é representado aqui por esse x aqui, tá certo? O produto vetorial é assim, você tem dois vetores, né, num plano, o produto vetorial vai dar um vetor perpendicular a esses outros dois vetores, tá certo? E aí eu posso usar a regra da mão direita, né? Quando, por exemplo, eu estou fazendo o produto vetorial de A para B, então eu estou indo do A para o B, o meu produto vetorial vai apontar para cima. Agora, por exemplo, aqui, né, de B para A, meu produto vetorial aponta para baixo. Então, o produto vetorial de B com A é o negativo de A com B. O sentido muda. Como que eu calculo o produto vetorial? O módulo do produto vetorial é dado por essa expressão, né? Módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do ângulo entre os dois. Já o vetor, né, resultante do produto vetorial, C, ele é calculado através dessa determinante aqui. Tá? Eu escrevo I, J, K, as componentes do meu vetor A e as componentes do vetor B. Se eu troco a ordem aqui dessa galera, troco o sinal aqui como está mostrado aqui embaixo. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado para não trocar a ordem. Tá? Exemplos de cálculo com um produto vetorial. Por exemplo, quando você vai calcular um torque, né? Você tem uma força aplicada ao longo de um eixo, né? Então é o comprimento do eixo e a força, você faz o produto vetorial dos dois, você tem o torque. Outro exemplo, campo magnético, né? Vocês vão ver ao longo do curso de física. Dando sequência aqui, um exemplo. O vetor A possui módulo igual a 6 unidades e está contido no eixo x, né? Então, o vetor A aqui, ele está no eixo x, então ele é igual a 6i. Está sem unidade, é só uma representação de geometria. O vetor B possui módulo igual a 4 unidades. Então, o vetor B possui módulo igual a 4 unidades e está contido no eixo xy. Então, vou pôr o módulo aqui, é 4, e o ângulo aqui é 30 graus. Depois eu vou ter que calcular as componentes do vetor B. Eu já posso calcular aqui, ele está no xy, então bx vai ser 4 vezes o cosseno
de 30 graus e BY vai ser igual a 4 vezes o seno de 30 graus. Então, 4 vezes cosseno de 30 dá 3,46. 3,46. Não tem esse não. E o 4 vezes seno de 30 dá 2. Então, o vetor B, ele tem 3,46 na direção I, mais 2 na direção J. Certo? Calcule o produto vetorial A VEC B. Então, A VEC B, eu estou aqui, ó, A, né, VEC B, nessa direção aqui. Então, o meu produto vetorial, eles estão na direção XZ, a resposta vai estar aqui, na direção... Não, tá, desculpa, vamos lá, deixa eu ler aqui de novo. Não está certo. Ele está na direção XY, né, XY. Então, esse B aqui, ele está aqui entre X e Y, né, e o produto vetorial vai estar na direção Z, vai dar o C. Então, eu quero calcular o C, né, que é A VEC B, certo? Então, eu vou escrever I, J, K, certo? Meu vetor A só tem componente no X, então é 6, 0, 0. E meu vetor B tem 3,46, 2 e 0. Então, eu preciso calcular o produto vetorial. Eu posso calcular diretamente aqui, olhando aqui, mas eu posso usar um cálculo de determinante que vocês devem ter aprendido no ensino médio, que facilita um pouquinho a vida. Eu repito aqui, I e J, repito as duas primeiras colunas, né, 6, 0 e 3,46 e 2. Ou repito as duas linhas também, tanto faz. E aí eu calculo. Né, todo mundo que estiver nessa diagonal é positivo, todo mundo que estiver na outra é negativo. Então, nessa diagonal aqui, ó, esse cara aqui vai dar 0, né, porque I vezes 0 dá 0. Isso aqui, J vezes 0 dá 0, então isso aqui dá 0. Isso aqui, K vezes 6 vezes 2, isso dá 12K. Tá? Na diagonal negativa, K vezes 0, isso aqui vai dar 0. Essa aqui, I vezes 0 vezes 2 vai dar 0. E nessa diagonal aqui, J vezes 6 vezes 0 vai dar 0. Então, a solução é positiva, né, está apontando para cima, que é igual a 12 na direção K. Então, essa é a solução. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem lá no fórum. Eu estou à disposição para ajudá-los.